memória e a verdade na política pública de direitos humanos do Brasil é uma questão recente, né? Nós retomamos essa narrativa da memória e da verdade a partir do processo de redemocratização do Brasil, que foi nos anos 80, em 85, e a ideia é que se possa recuperar, a partir de uma política do Estado brasileiro, né, condições concretas para uma educação em direitos humanos, né? Porque a cultura de direitos humanos, para se conseguir construir uma cultura de direitos humanos, há necessidade de muitas mudanças nesse país, porque a nossa tradição é uma sociedade autoritária, uma sociedade hierárquica, né, com posturas patriarcais nas famílias, né, e isso tudo gera uma situação de preconceito, discriminação, né, e de desqualificação. Vários atores da história presentes na sociedade e na história brasileira, entre eles as mulheres, crianças, né, negros, o grupo LGBT. Então, nós temos no Brasil essa dificuldade para trabalhar com a memória e a verdade, né? No caso específico da ditadura militar brasileira, recente, né, dos últimos 21 anos, 64 a 85, que foi o momento mais cruel da história, né, dos anos mais recentes, né, nós tivemos, então, uma situação muito paradigmática, né, em relação àquilo que a democracia representativa no Brasil estava proclamando como Estado de Direito. E nós tivemos, então, nesse período de exceção, práticas do Estado que são práticas terroristas. Sequestros, estupros de mulheres, de jovens, tortura de adultos, pais diante de filhos, desaparecimentos forçados, toda a barbárie da tortura em todas as suas dimensões. Então, nós temos que trabalhar a memória e a verdade como situações de resgate de um povo vitimado pela tortura desde o período colonial, em especial os nossos escravos, né, que sofreram diretamente as bárbaras torturas dos senhores de terra, e passando na ditadura militar, nas ditaduras do país, né, práticas que se mantiveram com a sua perversidade e o lesa humanidade, né, de toda a prática de tortura. A criação do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos pela Secretaria da Presidência da República, né, em 2003, que tinha esse intuito de contribuir para o resgate também, né, da memória, da verdade. O fato de que eu estou numa comissão da UNB para implementar a educação e direitos humanos, estou presidindo essa comissão. Isso tudo faz parte de um cenário maior de conseguir trabalhar com um instrumento fundamental para resgate dessa memória e dessa história, que é o processo educacional. Então, a ideia do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos era que se pudesse fazer, e o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos em 2003, que nós elaboramos, né, pelo comitê, foi o primeiro momento do plano, era conseguir trabalhar no ensino formal, a educação básica, a educação superior, na educação não formal, que é essa educação das associações civis, sindicatos, igrejas, partidos, né? E na imprensa, né, na questão da mídia, principalmente as televisões, os audiovisuais, e a área de segurança e justiça, né? Então, nós definimos 5 áreas para esse trabalho da educação e direitos humanos, onde a questão da memória e da verdade estão muito presentes
nos processos educacionais, tanto formais como não formais, né? E é claro que a mídia tem um papel fundamental como um instrumento divulgador, né, de denúncias, de situações opressivas e de violência e todo tipo de violações de direitos que o país, através do Estado principalmente, que os grandes violadores de direitos são os agentes do Estado, né, a gente conseguisse definir um campo de diálogo a nível dos educadores que estão nos diferentes sistemas de ensino, né, para trabalhar essa temática do direito à memória e à verdade. No caso da Universidade de Brasília, nós temos muitas pesquisas, né, a nível dos programas de pós-graduação, nas monografias também, e trabalhos até de cursos de especialização que tratam do tema da memória e da verdade, né? Então, a ideia é que a universidade possa, nos seus projetos de extensão, e tem vários projetos extremamente interessantes, no nosso núcleo de pesquisa, o NEP, Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, nós temos 2 projetos importantes, né? Que é o projeto Estudar em Paz, Mediação Social nas Escolas, né, onde nós fazemos um trabalho de capacitação de professores, alunos, funcionários das escolas públicas do DF, para resgatar todas as violências sofridas por eles no dia a dia, né? E também o Direito Achado na Rua, que é o nosso grande projeto do núcleo, que agora, né, nessa edição da Justiça de Transição na América Latina, ele dá mais um passo em relação a esse processo educativo que já vinha desde a discussão dos direitos trabalhistas, né, todo o mundo do trabalho, o direito agrário, o direito das mulheres, não é? O direito à saúde. Agora, com essa discussão da justiça de transição, eu acho que centralizamos de vez na questão da memória e da verdade. Uma questão que me parece importante em relação à memória e à verdade, junto aos estudantes da UNB, é um pouco chocante. Nós temos já 2 estudos, o da Ana Lu Fernandes, do CEPAC, que vai mostrar como, para os estudantes que ela estudou, a ditadura é um mal necessário. E eu estou agora analisando os dados de uma pesquisa que fiz também com os estudantes da UNB sobre a memória da ditadura militar, né? E é muito chocante ver a desinformação dos nossos estudantes, né? Eles não têm informação da história brasileira contemporânea e no 2º grau não tiveram aulas sobre a questão da ditadura militar, desconhecem as práticas de violação de direitos que foram realizadas pelos diferentes governos militares, em especial as mais terroristas do governo Médici, né? Foi o período do terror do Estado, desconhecem, né? Os alunos, quando nós tratamos isso, que nós temos a disciplina Direitos Humanos e Cidadania, quando nós tratamos do tema, eles ficam também muito assustados, porque não tinham ouvido falar desta fase da história brasileira, ou se ouviram, foi tão rápido que não conseguiram entender qual foi o significado desse período histórico para o país, né? Então, esse processo de redemocratização é um momento que a gente tem que centrar na formação educativa, tanto dos nossos estudantes como dos docentes, né? Uma capacitação dos docentes para essa questão da memória, da verdade, uma sensibilização para que eles possam, em sala de aula, terem presentes que essa etapa da história brasileira tem que ser suplantada, não é? Nós temos que fazer a educação para o nunca mais, né? Essa é uma expressão na América Latina, educar para o nunca mais, quer dizer, nunca mais ditadura militar, nunca mais tortura, nunca mais sequestros, desaparecimentos forçados, assassinatos e todas as formas de sofrimento humano que esses governos militares autoritários
causaram no Brasil e na América Latina. A pedagogia, para que se chegue numa cultura de direitos humanos, onde a memória e a verdade sejam resgatadas, tem que ser pela educação em direitos humanos. Eu não vejo outro caminho. É uma pedagogia que trabalha o afeto e o conhecimento, né? É um ensino de diálogo com os estudantes, de trocas de experiências, trazendo aquilo que eles percebem do mundo para um momento de reflexão e de conhecimento, né, de textos que possam tratar da questão da memória e da verdade, para que eles possam refletir e, dentro de oficinas, né, de direitos humanos que a gente tem trabalhado no NEP, né, as oficinas de direitos humanos, conseguir uma reconstrução desse processo brasileiro para que essa nova geração de estudantes, que é a nossa juventude, possa futuramente ser integrante de uma sociedade justa, igualitária, democrática, participativa, solidária e feliz.